Ainda pega a gente, pega. Infelizmente, conta do vigário, do cheque roubado, bilhete de loteria, corrente, pirâmide, viram base para o phishing scam, para a fraude bancária, e hoje ainda é motivo para clique aqui e instale. Isso sempre vai ser um problema e foi portado, infelizmente, também para o Android. Isso quer dizer que a maior fonte de infecção de problemas de segurança do Android é também a mesma maior fonte de infecção de Linux, de Windows e Mac. É o usuário clicar onde não deve, é o usuário não ter cuidado com o que acessa, com o que deixa fazerem ou induzirem ele a fazer na sua máquina. São problemas velhos. Mas só que eu trouxe para a gente conversar também aqui problemas novos. Com o Android e com os dispositivos móveis, vieram novas tecnologias, novas formas de se utilizar o sistema computacional móvel e com ela também novas formas de se praticar atos de insegurança. Então a gente vai falar aqui problemas novos e problemas antigos. Primeiro, cavalo de Troia, né? Malware, problema recorrente nos sistemas anteriores e o principal problema do Android, infelizmente. Cresceu o número de cavalos de Troia, cresceu o número de malwares. Claro, cresceu o número de aparelhos vendidos, cresceu o número de usuários, cresceu o número de pessoas clicando no aquele botão. Eu vi um colega dizer uma vez que foi uma investigação que a gente fez de um colega que clicou no link do banco. Ele disse, rapaz, eu vi, senti que era fraude, mas o problema foi que eu não apaguei na hora. Eu fiquei olhando e o botão foi crescendo, e o botão foi ficando mais colorido, e clique aqui, aí eu fui lá e cliquei. Aí depois eu, quando vi, o negócio estava feito. Já estava a página do banco falsa e o negócio complicou. Mas esse é também um problema. E aí, não é um problema só nosso, tá aí Cinder, BlackBerry, WP7, os principais problemas do ano passado, tivemos uma avalanche de malware instalados no ano passado. Uma delas foi um grande porte, uma portabilidade de uma botnet chamada Zeus, que fez a versão móvel, Zeus Inver Mobile. Então você tem uma adaptação. Do jeito que você tem as páginas, o app ou os apps para Android, também portaram botnet para Android, mas e para os outros sistemas operacionais. Como essa é uma linha específica, eu não vou falar do Zico agora, porque eu dividi aí pelos três principais problemas, malware, botnet e o outro problema que a gente conversa já sobre isso. Mas o fato é que, como a infecção dos aparelhos é a partir de malware e cavalo do Troia, eu trouxe essas notícias aí, Trojan letal, ameaça usuários de Android, o Ginger Master, ainda no primeiro semestre do ano passado, causou aí extremamente exagerado, mas preocupante enquanto ele estava agindo, uma infecção em massa de dispositivos móveis. E foi quando começou, para mim, um dos principais problemas, para mim também, recentemente, publicamente dito pelo Google, quando as empresas passaram a se aproveitar da nova plataforma e dos usuários que não sabiam que tipo de segurança deviam ter nos seus dispositivos para fazer o terror. Está fora de controle, tem vírus e malware, você está infectado, isso aí. Então, surgia um novo vírus lá na China, nem saía de lá e os caras já botavam. Aí o que ele faz? Pega a sua agenda, manda para todo mundo, manda e-mail para você, aí usa serviço, falava até de serviços que nem são oferecidos no Brasil, SMS Premium por $40, mandava, e aí o cara, mas e aí? Não, foi lá na China, mas ele vai chegar até você uma hora, e esse terror começou a ser feito, e muita gente ficou meio, em quem eu confio? Aí na mídia, claro, junto com as empresas de antivírus interessadas em vender, começaram de repente a dar um enfoque muito grande a isso, muitas vezes de forma inocente e outras nem tanto. Mas o fato é que os malwares foram um grande assunto e a infecção por malware ganhou uma proporção muito grande. Segundo semestre, com outros tipos de malware cresceram. E eu vou dar uma parada no assunto para que a gente entenda como é que é essa infecção e a gente retoma a discussão sobre o quão verdadeiro ou quão exagerados são as informações sobre
vulnerabilidade nos sistemas Android. Como garantir que não há malware em um app? Né? Eu passei ali rapidinho para os que não conhecem tanto. O app é os aplicativos desenvolvidos para Android. O primeiro seria, né, a primeira recomendação, só baixe software do Android Market, que é a loja virtual, né, que apesar do nome loja, ele tem um grande número de softwares gratuitos, e você paga $25 e você pode publicar os seus apps lá gratuitos ou pagos para se fazer download. Então, se você só baixar do Android Market, a possibilidade deveria ser igual a zero de você pegar um vírus. Por quê? Porque lá está o controle feito pela OHA e o Google, e você estaria menos ou não vulnerável à infecção. Bom, o problema é que os apps não são ou não eram testados pelo Google. Essa ideia da filosofia do software livre também, de se colocar, facilitar o processo de se distribuir software usando o Android Market, criou uma estratégia, no meu entender, errada do Google de abrir demais. Então a pessoa paga 25 e coloca lá. O que os caras faziam? Olha, se o cara não vai clicar no meu link, não vai acessar a minha página para baixar o malware para o Android dele, eu vou fazer um aplicativo, botar um nome bem chamativo, pagar $25, botar no Android Market e o cara vai clicar e baixa. E foi isso que começou a acontecer. Grande parte dos malwares do ano passado infectavam os usuários, mesmo aqueles que só baixavam aplicativos com Android no Android Market. Mas só que pegavam, por exemplo, um nome como, sei lá, Acrobat Reader for Android. Mas eles botavam o reader com 2 R's ou um RE, ou até com o mesmo nome, mas na descrição mudava alguma coisa, mudava o logotipo da dor e faziam um fake de um app confiável. Né? E aí o cara via lá, interessante, né? E baixava. Então, além de pessoas que diziam, baixa aqui o software infectável com APK, o Android Market, infelizmente, passou também a ser utilizado para disseminar malware. Apesar disso não ser tão preocupante a médio prazo, porque depois de identificado, rapidamente se tomaram atitudes para se desinfectar os equipamentos. Eu falo já sobre isso aí. O Android Market diminui então o risco, mas não garante que os apps estão imunes a malware, porque não há avaliação prévia. Como é que funciona ou funcionava no Android Market? Na hora em que se publicava, qualquer pessoa podia conectar e baixar um software para ela. Se alguém visse que aquilo era um vírus ou desconfiasse, fazia a denúncia ao Android Market ou a Google e eles verificavam, aí se identificassem que realmente tinha um vírus, tirava dali e havia quem ia se infectar. Uma coisa que hoje é extremamente absurda, se vocês virem outros markets ou outras lojas virtuais para Android, como a própria Amazon criou a dela, e ela é extremamente rigorosa no processo de novos usuários que colocam aplicativos lá e conteúdo dos aplicativos, mas o Google tem uma política muito aberta e isso começou a gerar um problema, se não o maior problema de disseminação de malware. No local seguro, aplicativos inseguros para baixar. E aí começaram as notícias. Google remove 21 apps do Android Market. Se vocês virem na notícia, centenas, milhares de máquinas infectadas. Depois alguém viu isso. Google tem um aplicativo lá, um conjunto de aplicativos que está com malware. Aí ia lá e removia. E teve dias, no único dia que o Google chegou a tirar mais de 50 apps do Android Market infectados com malware. Não eram 50 malware diferentes. Geralmente um mesmo, mas para aumentar o poder de fogo, ele estava ali distribuído em vários tipos de aplicativos de várias áreas. Desde paisagens animadas para o seu papel de parede, né, até leitores de PDF, leitores de documentos. Agora você vê, o cara chegar, baixa um papel de parede animado. Aí baixou, recebe lá a informação. Ele vai usar o seu 3G, viu? Você para atualizar a animação, é aceito, né? Ele vai mandar SMS.
sei lá, né? Meus amigos para dizer que eu troquei uma de parede, se nem dizer, aí você vai aceitando. Veja que, mesmo na infecção, os malwares ainda esbarram na fortaleza do sistema, na estrutura do Android. Mas o usuário, como sempre, se torna o vilão ou ele é conivente com a infecção do seu próprio aparelho. Então veja aí, 30 mil, 120 mil dispositivos Android afetados com o Droid Green. O Droid Green foi um malware que foi feito a primeira versão, depois que se identificou e tirou do mercado, criaram o Droid Green Lite. Era um Droid Green menos agressivo. Por exemplo, ele não se conectava à internet. Ele ficava lá atuando e chamava um outro app que conectava à internet. Se alguém identificasse, matasse aquele app, ele ficava lá e aguardava um segundo momento para chamar aquilo ali novamente. O pior, o Droid Green foi o pior cavalo de Troia instalado, porque ele tinha, explorando vulnerabilidade da versão 2.2.3, ele roteava o equipamento, habilitava o acesso root ao equipamento, sem a intervenção do usuário. Isso quer dizer que ele assumiu o controle que o usuário nunca teve do seu próprio equipamento. E uma vez dono do root do equipamento, o estrago estava feito, porque não tem limites do que um aplicativo pode fazer, um usuário e um aplicativo usando o modo root. E aí capturava informações como e-mail, ID, modelo fornecedor, língua, país, user ID e por aí vai. Em 4 dias, 200 mil downloads de apps infectados. Aí em seguida, quando se viu a destruição causada pelo Android Green, o Google lançou o Android Market Security Tool. Acontece que os entusiastas do Android Green criaram o Security Tool com o Android Green instalado, né? Então o cara diz, você está infectado, não espere pelo Google, lá está congestionado, baixe aqui o seu antivírus. O antivírus era a atualização do Android Green, já para aumentar o grau de infecção, a dificuldade de se desinstalar esse tipo de aplicativo. E aí, quando se acabou o Droid Green, o Droid Green Lite foi lançado, o vírus não consegue instalar os componentes, como eu falei, ele usa um app independente para fazer a comunicação. Nessa época, uma empresa se sobressaiu bastante, né? Não vou falar nada aqui sobre essa questão da ligação de empresas com vírus, mas o fato é que o Droid Green, a Lockout, se tornou muito conhecida porque lançou um aplicativo simples e rápido no mercado para se desinstalar o Droid Green. Aí depois dizia, já desinstalou, agora vamos fazer outras coisas, né? Baixa o meu antivírus, instala, assim, só posso falar isso aqui, está ao vivo. Mas vamos lá. Maior problema dessa época. O Google, né, com a autorização daqueles termos que ninguém nunca lê e aceita, instalou nos nossos aplicativos uma coisa chamada Kill Switch. Que é isso? Se eu precisar e você perder o controle sobre o seu aparelho, eu vou lá e desinstalo os vírus que estão lá dentro, deixo direitinho para você. Concorda? Você nem viu ali, não concorda, né? Kill Switch era um Big Brother, um gerenciador master do Android adormecido em nossos celulares. O ano passado, quando o Android Green estava fora de controle, o botão vermelho foi acionado. A Google entrou em nossos aparelhos que estavam infectados, retirou o Droid Green, instalou a vacina e protegeu o Droid Green sem a nossa interação, sem perguntar para eles, ei, posso entrar aí para clicar? Então, para mim, e isso foi um motivo de muita discussão em quem entendeu o que estava acontecendo, essa invasão de privacidade consentida começou a ser um dos maiores problemas para os usuários de Android. Ora, eu sei que foi uma boa intenção, ou que foi uma boa atitude, minha máquina voltou a ficar estável e o vírus foi tirado. Mas alguém entrou na minha máquina, no meu smartphone, retirou e colocou um aplicativo sem a minha interação, né? Então, isso é um backdoor? Sim. Isso é um aplicativo, é um malware instalado, mas com fins de controle, um grande Big Brother? Sim. E se alguém da própria Google ou tomando a autoridade da Google
entrar no meu aparelho e fizer outras coisas. Se ela chegar lá e pegar a minha lista de mensagens enviadas, como eu vou saber se ele não vai fazer isso? Não tem como. A priori seria só para instalar e desinstalar programas no nosso aparelho. De repente, esse foi o foco da nossa conversa em dezembro, mas 2 dias antes da palestra que a gente falava sobre segurança, surgiu uma coisa pior, que a gente conversa já, e isso aí virou fichinha. Vamos lá, outro tipo de ataque interessante que não era tão comum. O Android Market, você baixa o app, não tem nenhum malware, ele funciona plenamente. Sei lá, app para jogar com um colega remotamente um joguinho que alguém fez. Acontece que na hora de atualizar aquele software, quando você clica em atualizar, na atualização vem o malware. Então é um chamado, conhecido upgrade attack, onde oferece-se um aplicativo, e às vezes até pago ou gratuito, você instala no seu aparelho e na hora de atualizar, que é uma recomendação fortíssima, porque o que é uma atualização? Geralmente uma atualização é melhoria, correção de furo de segurança, um bonequinho novo para jogar, facilidade de manuseio. Nesse caso, né, que alguns foram reportados e conhecidos no ano passado, no upgrade houve a infecção por malware. O maior representante desse aí foi o Droid Kung Fu, né, que foi o malware mais conhecido, o mais encontrado, utilizando a técnica do upgrade attack. Outras pragas aí, além dos itens que a gente falou, SoundMiner, registrava número de cartão de crédito, digitado no teclado, o GG Tracker que a gente falou agora há pouco, como vocês usam um serviço chamado SMS Premium, que paga por mensagem, não é tão comum no Brasil hoje ainda mais, se tornou um assunto mundial, embora o poder de fogo dele não se concentrasse na maioria dos países do mundo. O PJAPPSM, que a ideia dele era pegar apps prontos, botar o malware e botar novamente lá no Android Market. Não se preocupar em fazer um novo app, mas simplesmente em retirar e reinjetar um aplicativo no Android Market, tendo um cavalo de Troia dentro. E o fake player, que era um media player bonitinho, mas que por trás tinha um cavalo de Troia instalado também. Pois bem, ali os principais perigos, os principais malwares do ano passado. Mas não viemos aqui falar só de malware. Malware sim é um grande problema. Existe um outro problema também, aparentemente irrelevante, mas que atenta principalmente contra a privacidade e até sequestro de contas. Uma possibilidade: a autenticação de serviços Google. O Android é muito focado no Google e boa parte dos serviços, como calendário, os contatos gerenciados por contas Google, Google Docs e por aí vai. O Picasa, todos eles, para acesso, é necessário fazer uma autenticação. A questão de se autenticar de forma segura é uma coisa antiga, mas infelizmente teve gente que não fez o devido de casa e alguém descobriu isso e se tornou um problema. É isso que a gente vai falar agora. Essa Universidade da Alemanha fez um experimento bem simples. Colocou um equipamento do Android por trás de uma máquina em bridge e capturou todo o tráfego com um sniffing, pegando o tráfego de rede, e verificou se nos processos de autenticação e de sincronização dos aplicativos do Google se usava segurança ou não. Recomendação básica de qualquer serviço: se deve sincronizar, sim, ou deve usar segurança no processo de autenticação, e mesmo no uso, quem não conhece o que é um Google Auth Token, é um tokenzinho gerado, uma identificação do usuário gerada para quem não tenha que ficar passando durante a sessão o login e senha dele o tempo todo. E aí o Google Auth Token, em alguns aplicativos da Universidade da Alemanha, viu que eles passavam o token em branco na rede. Em branco que eu falo é sem criptografia. O que aconteceu? Só com esse experimento simples se viu um potencial muito grave de alguém poder capturar um token, se fazer passar por você no Google e acessar todos os seus serviços do Google enquanto o token estivesse ativo. Tá? Então, um grande problema por uma besteira que foi a ausência de criptografia no envio do token. Tá? Eu espero que a maioria tenha entendido aí. O fato é que
a gravidade seria menor se fizesse com o token no Google, o que a maioria faz, que é botar um tempo de expiração curto. O token vale por 30 minutos. Se alguém capturou, enquanto ele estava preparando alguma coisa para se fazer passar por você, expirou, aí fazia uma nova autenticação, login senha e gerava um novo token. Só que os tokens do Google, eles demoram 14 dias para expirar. O que aconteceu? Dois problemas aí. O tempo de vida do token e a falta de criptografia no processo de autenticação do usuário fizeram com que isso se tornasse um grande problema. Muita gente da imprensa não sabia nem o que era isso, mas botava Google Auth Token, né? Você está vulnerável, e pegava só o relatório final. Todos os usuários de Android com até a versão 2.3.3 podem ter seus aparelhos, suas contas Google interceptadas. Infelizmente não era um exagero, mas felizmente fazer um aplicativo para usar isso não é para muitos, né? Seria para todos. Então quem não conhece essa tela, alunos de redes aí devem conhecer o Wireshark, o Ethereum, né? O que eles fizeram foi só isso, botou o Wireshark lá no meio do caminho, ele capturou e viu no momento em que passava o token de autenticação do Google que não tinha criptografia. Isso podia ser capturado, né? E superficialmente falando, podia se usar para forjar uma sessão simulando o usuário e ter acesso à conta e aos dados dos usuários. Que aplicativos eram afetados? 3 foram testados: sincronização de calendário, sincronização de contatos e o Picasa. Até o 2.3.3, todos 3 passavam tokens sem criptografia. Na versão 2.3.4, que está hoje na maioria dos aparelhos, só o Picasa ainda mantinha essa condição. Simples de resolver. Quais foram as sugestões? Ao invés de pressionar o Google para usar criptografia em todos os processos de auth tokens, foram para o usuário e disseram: olha, não usa Wi-Fi em redes abertas para sincronizar seu calendário, não use redes abertas para sincronizar seus álbuns do Picasa. E o usuário lá vai, ele correndo para desabilitar. Eu estou no Campus Party, desabilita, estou em casa, desabilita. O problema não é aí, né? Passar sem em branco não é um problema do usuário. A questão é que, se você opta por usar aplicativos com criptografia, hoje você se troca a maioria dos programas de comunicação remota por versões novas com criptografia. Os webmails todos usam HTTPS, acabou. Por que é que o Google não dava ao usuário a possibilidade de encriptar? Exemplo, lá no nosso laboratório, no nosso grupo, a gente fez isso aqui, viu que estava vulnerável e identificamos que, por exemplo, o Twitter, o app do Twitter para o Android, ele dá a você essa opção. Não sei se vocês já viram lá. Na hora que você vai criar a conta no app do Android, do Twitter, ele pergunta: quer usar HTTPS? Sim ou não? Aquilo ali está dizendo o seguinte: quando eu for mandar o token seu, eu devo mandar com HTTPS. Se você abrir mão, amigo, é problema seu, mas o Google não dá essa opção nos aplicativos dele. Sugestão: use sempre o sim, tá? O Twitter está virando uma coisa meio séria aí, principalmente os DMs, né? Se você não usa HTTPS, você precisa passar uma mensagem urgente com a mensagem direta no Twitter, você pode ter complicações aí. Pois bem, o problema do Google Auth Token não é, ou não era, do usuário, nem de nenhuma grande falha no meio do caminho. Felizmente o Google passou a verificar isso como um problema, e a partir da versão 3 já começou a corrigir. Nós fizemos um experimento na versão 2.3.4 mesmo, modificado, e o problema relativamente, tirando o Picasa, que ainda na versão 2.3.4 estava aberto, os outros foram todos corrigidos. Outro problema: botnet. Dá para a gente falar sobre o que é botnet, tudo, mas não dá. Simplificando: máquinas infectadas funcionando como zumbis para um ataque coordenado sob o controle de uma pessoa ou grupo. Ok? Simplificando aí para o botnet. O que o Android tem a ver com isso? Olha, como a gente falou, problemas antigos viraram problemas novos, mas as novas funcionalidades também foram exploradas. E começou-se a ver que coisas como banda larga cada vez maior nos dispositivos móveis, tablets e smartphones,
3G, 4G, mobilidade, detectar uma máquina com uma botnet dentro de um laboratório já pode ser difícil, mas se você isola é fácil, mas detectar um smartphone com um zumbi botnet, o cara viajando de um lado para outro para encontrar esse cara é muito mais difícil. Então a mobilidade, a largura de banda e um novo canal de comunicação na botnet, o SMS. As botnets tradicionais, elas se comunicavam com canais IRC ou usando canais específicos, privados entre eles. Algumas passaram a tentar explorar o Bluetooth. Com o uso dos SMS, infectando smartphones, poderia ser um canal alternativo. O que isso significa, pessoal, na prática? Tem, por exemplo, no Campus Party 200 smartphones infectados com uma botnet. O atacante ou o dono da botnet quer mandar essas máquinas fazer um ataque de negação de serviço contra uma empresa ou um site. Como ele faria do método convencional? Manda o comando para o canal IRC e manda para as máquinas. Vamos supor que, sabendo disso, há restrições de acesso da rede do Campus Party para esse IRC. Nem todas as máquinas receberiam. Alguma máquina está conectada por 3G, recebe o comunicado, o comando via 3G e repassa para os outros que estão próximos, que estão na lista da botnet com seus números de telefones por SMS o comando. E aí, na hora de um ataque, você tem vários canais convencionais de comunicação e mais o SMS. E isso é o que tem de novidade em botnet para Android. A mobilidade, o 3G e os canais SMS como método adicional de comunicação. Foram encontrados alguns representantes ou alguns aplicativos que implementavam isso, um deles, o próprio Zico, que eu falei agora há pouco, a rede Zeus de botnet foi migrada para o Android, e também o Gemini, embora não tenha nenhum dos dois tido uma repercussão ou uma infecção generalizada, isso mundial. O pouco que se fez foi em áreas concentradas. Por quê? Retomo o problema do lado. Dificuldade de se manter por muito tempo no Android Market. O Google Suite, o Kill Suite do Google, retirando isso das máquinas infectadas, e também pela necessidade do usuário confirmar que queria instalar, ao contrário de vários outros métodos de infecção usados em máquinas convencionais. Ou seja, temos aí também uma fortaleza dentro das fragilidades de infecção de máquina. Mas existe um problema, embora esteja controlado. Colocando aí uma frase do John Dassler, da McAfee, a maneira de proteger o smartphone é cercar o hardware, os dados e os apps. É nada, né? Ou seja, você tem que ver o usuário, o sistema operacional, os aplicativos e os dados. Você tem que estar atento a tudo. Vamos traduzir isso aí para a máxima da segurança. Nenhuma corrente é mais forte que seu elo mais fraco. Você tem que procurar onde é que está a vulnerabilidade e atacar ele. Vamos lá para as dicas. Primeiro, bloquear o smartphone. Ok. Surge aí uma questão comportamental. Você bloqueia o smartphone e aí alguém, devido ao roubo, em média 11 smartphones são roubados por ano em empresas norte-americanas. Você bloqueia e o ladrão rouba o seu smartphone. Olha, rastrear hoje pelos vários métodos utilizando GPS os equipamentos é uma realidade. Não sei quantos de vocês conhecem casos reais, eu conheço um caso muito próximo, lá em Natal, onde um colega foi assaltado numa armada dentro da residência, começaram a levar todos os equipamentos eletrônicos. Ei, você não vai levar no tablet não? No quê? Não tem computador. Pode levar, você vai dizer que eu escondei, entregou para o ladrão. Ele levou. E aí o que ele fez? O equipamento ligado, mapeou para o GPS, foi na delegacia, quando o cara estava ainda distribuindo para os colegas lá o produto do roubo, ele chegou com a polícia e conseguiu ainda interceptar, não perdeu nada. Então rastrear por dispositivos novos é interessante. Muita gente diz, não bloqueie o seu smartphone. Por quê? Porque a primeira coisa que o ladrão vai fazer não consegue, ele desliga, aí você perde a rastreabilidade, você escolhe. A
Aí tem gente que diz assim também, mas eu tenho que bloquear porque, né, nem todo mundo pode ver o que eu tenho aqui. Aí você escolhe quem é pior, se é o ladrão ou se é a mulher. Quem é que vai ver quem vai ver o que está dentro do seu smartphone, ou se o ladrão vai ficar com ele ligado para conseguir que você consiga rastrear e chegar até ele. A recomendação forte: